Muito bem, então a gente vai continuar hoje a nossa série de vídeos onde a gente está falando sobre os 5 pilares da inteligência emocional. A gente já deu o primeiro vídeo falando sobre quais são os 5 pilares. Falei do primeiro pilar, que é a autoconsciência, o segundo pilar, que é o autodomínio, e agora nós vamos falar aqui sobre a automotivação. E nesse vídeo eu quero falar sobre automotivação de uma forma um pouco diferente do que você ouve falar por aí. É claro, aquilo que a gente ouve falar o tempo todo sobre automotivação está correto, não é? Que automotivação é você encontrar motivação dentro de si mesmo para você fazer aquilo que você se propõe a fazer de acordo com o seu propósito, mesmo quando ninguém está olhando e mesmo quando ninguém está te empurrando. É quando você não depende de outras pessoas te impulsionarem para você fazer aquilo que você quer e precisa fazer, porque você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem um propósito. Portanto, uma das primeiras coisas que você precisa ter para ter automotivação é um propósito. Você tem que saber aonde você quer chegar, e quando você se lembra onde você quer chegar, o que você quer ter, o que você quer ser, então você se automotiva. Mesmo quando você não quer acordar cedo, você vai acordar. Mesmo quando você não quer fazer tal tarefa, você sabe que precisa desempenhar tal tarefa. E claro que isso tem a ver também com a sua maturidade, né? Com o seu nível de maturidade. E esse terceiro pilar da inteligência emocional, ele está em terceiro lugar não é à toa, é porque ele depende do segundo e do primeiro. Para você ter automotivação, você precisa ter autodomínio, né? E para você ter autodomínio, você precisa ter autoconsciência, ou seja, saber quem você é, saber quais são os seus limites, aquilo que te motiva, aquilo que não te motiva, aquilo que te impulsiona, quais são os seus propósitos, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, aquilo que você quer da vida, autoconsciência, né? E tendo autoconsciência, você vai se dominar, você vai ter autocontrole, vai ter autodomínio, para que a partir de então você tenha aí a automotivação. Agora, aprofundando um pouco mais no que é automotivação, eu quero trazer um pouquinho aqui sobre o Dr. Gabor Maté. Gabor Maté, que é um psiquiatra canadense, ele é húngaro-canadense, e ele traz a ideia de traumas, né, de feridas da infância. E às vezes a pessoa ela vem com uma dificuldade de automotivação e que ela não entende por que ela não consegue se automotivar, por que ela não consegue se pôr na vida, por que às vezes ela vai fazer alguma coisa e se ela não estiver bem acompanhada, se ela não tiver alguém impulsionando ela, se ela não tiver uma companhia, ela não consegue ter a automotivação. Algumas pessoas só conseguem se automotivar quando estão mais acompanhadas. Sai para fazer algo com um parceiro, tem um propósito, tem um projeto, tem algo a fazer junto com o parceiro. E se aquele parceiro desistir, ela não consegue mais tocar adiante. Por que será que isso acontece? Outras pessoas mal começam e já param, já começam algo e não conseguem ter automotivação, quase não saem do lugar. E outras pessoas não conseguem aparecer, não conseguem se mostrar. De onde que vem tudo isso? É aí que entra essa noção de traumas, de dores e feridas da alma que vem lá da infância. E aí a gente pode entrar também com a ideia das 5 feridas da alma, que é da Lise Bourbeau. E essas 5 feridas da Lise Bourbeau, e aí eu posso te indicar, te recomendar a ler o livro As 5 Feridas da Alma, da Lise Bourbeau, um livro bastante conhecido e muito interessante, que ela fala que nós temos ali na infância, né? A gente vai ter as feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição e que é a ferida da injustiça. Então, rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Quando você traz um pouco de Lise Bourbeau e traz um pouco de Gabor Maté, você aprofunda mais essa noção da automotivação. Porque algumas pessoas, elas não são desmotivadas porque querem ser desmotivadas, ou elas não conseguem a automotivação só porque não tem um propósito, mas porque elas trazem travas internas, feridas da alma que traz lá da infância, que, por exemplo, quando a pessoa tem a ferida da rejeição, ela mal consegue sair do lugar, porque a pessoa que tem problema com rejeição é uma pessoa que ela traz uma máscara, né, de estar sempre
exclusa, ela está sempre mais no canto dela, ela está sempre mais sem querer aparecer. Ela fica mais, ela não quer aparecer, ela quer ficar, sabe quando você vai tirar uma foto de uma turma na escola, por exemplo, qualquer lugar, no trabalho, tem aquela pessoa que fica mais atrás, ela não quer aparecer, ela se vira sozinha, ela não pede favor para ninguém, ela é uma pessoa que ela não é automotivada. Então a pessoa que traz a dor da rejeição geralmente é uma pessoa que tem mais dificuldade de ter proatividade, uma pessoa menos proativa, é aquela pessoa que vai mais assim, na empurroterapia, né? Você tem que empurrar ela mais para ela tomar a iniciativa, ela tem mais dificuldade de se posicionar por si só, de ter automotivação. Então, vamos prestar atenção que às vezes essa falta de automotivação, e presta atenção se não é com você isso, tá? Essa dificuldade de automotivação não é alguma coisa relacionada a essa ferida da rejeição. Aí nós temos depois a ferida do abandono. A pessoa que traz ferida do abandono é a pessoa que tem muita dificuldade de fazer algo sozinha. Ela prefere fazer algo sempre junto de alguém. Ela às vezes até prefere estar mal acompanhada do que andar sozinha, do que fazer as coisas sozinha. E essa pessoa, se ela inicia para fazer algo de mãos dadas com alguém e esse alguém depois a abandona ou não está mais com ela no projeto, ela dificilmente consegue tocar o mesmo projeto, dificilmente ela consegue ter automotivação para seguir sozinha, sem a ajuda, não é nem ajuda, sem a companhia de outra pessoa. De repente é ela que faz tudo, a outra pessoa é só uma companhia, mas ela não consegue tocar adiante sem a outra pessoa estar junto, né? Você conhece alguém que é assim? De repente você é assim, comenta aqui abaixo nesse vídeo. E você tem a pessoa que traz a dor da humilhação. A pessoa que traz a dor da humilhação é aquela pessoa que fala mal de si mesma, aquela pessoa que se você fizer um elogio para ela, ela não aceita o elogio, ela fala, que isso, imagina, são seus olhos e tal, né? Então essa pessoa, ela tem muita dificuldade de se posicionar, de se colocar, de ter uma autoafirmação, tem uma autoestima baixa e, portanto, ela tem muita dificuldade de aparecer, de se colocar, de se posicionar, e daí também pode ser a trava emocional que faz ela não conseguir ter a automotivação. Então, de acordo com o Dr. Gabor Maté, que é um especialista, um dos maiores nomes sobre traumas no mundo, né? Ele fala muito de feridas da infância, né? E ele tem um livro importantíssimo que é o livro Quando o Corpo Diz Não, tá? Você pode procurar aí na internet, você vai achar. E esse Dr. Gabor Maté, ele vai falar que o trauma não é aquilo que te aconteceu, mas é aquilo que aconteceu dentro de você em função daquilo que te aconteceu. Então algo te aconteceu na infância e aí gerou um trauma. O que é o trauma então? O trauma é como você encarou tudo aquilo e aquilo que aconteceu dentro de você. E aí gerou uma ferida, e essa ferida é algo que a sua criança interior está lá ferida, está lá sentada, parada, chorando, e enquanto você não olha para isso, não olha para a ferida interior, para a ferida da criança interior, então a primeira coisa é autoconsciência. Aí de novo vem autoconsciência, né? Autoconsciência e autoconhecimento. E aí você precisa abraçar essa criança, você precisa confortar essa criança, voltar lá atrás, se reconciliar com a sua história, com o seu passado, para que você trate isso, para que você quebre essa corrente que te prende, para que aí então você seja livre para você caminhar com a automotivação que você precisa. Faz sentido? Então a gente do Instituto Alisson Ribeiro, nós temos, por exemplo, a imersão AR, que é a reconexão. E essa reconexão é justamente essa fazer as pazes com a criança interior, fazer as pazes com aquilo que você trazia de travas da sua mente lá da sua criança interior. Então você tem aquela criança interior ferida, tá lá travada, ela ainda tá lá chorando, parada. É por isso que a pessoa não consegue dar passos para frente, porque quando ela vai andar para frente, então entra um processo de autossabotagem, de procrastinação. É como se o subconsciente, o subconsciente, porque estuda lá no nível do subconsciente, tá? O que é a ferida da criança interior? O que é a criança interior, na verdade? É uma parte da sua mente que tá com aquela lembrança lá do passado, com aquela ferida, com aquela dor, com alguma coisa que não conseguiu processar, ela não conseguiu compreender naquele momento, né? E aí ela ficou ali travada naquilo e trouxe isso para a vida sem que aquilo fosse resolvido, sem que aquilo fosse processado.
Então precisa voltar lá atrás. É claro que existe técnica para isso, precisa estar num lugar acolhedor e com a ajuda de profissionais. E é isso que nós fazemos, né? Então a gente que é treinador comportamental, especialista em inteligência emocional, nós ajudamos as pessoas nessa condução para que você tenha a oportunidade, numa imersão nossa, de estando num espaço acolhedor, um espaço que seja seguro, né? Que você se sinta seguro, se sinta livre, tá? Junto com outras pessoas que estão no mesmo processo que você poder voltar naquele lugar onde você ficou parado lá dentro da sua mente, resolver aquilo, ressignificar para você ficar livre, para você desbloquear e decolar para uma vida abundante e aí sim você ter, né, a sua automotivação, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando um presente para você, que é o meu e-book Os 5 Códigos das Pessoas Emocionalmente Saudáveis, tá? Que é exatamente os 5 pilares da inteligência emocional. A gente já falou no vídeo anterior sobre a autodeterminação, né? Que é o autodomínio. Falamos sobre a autoconsciência, que é o primeiro, o autodomínio o segundo. Esse aqui é o terceiro pilar, que é a automotivação. E o próximo vídeo nós vamos falar do quarto pilar, que é a empatia, e depois fechar essa série de 5 vídeos, essa playlist aqui de 5 vídeos sobre os 5 pilares da inteligência emocional, com o quinto pilar, que é as habilidades sociais, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever. Se esse vídeo fez sentido para você e você se lembrou de alguém que precisa dessa automotivação e desse conhecimento mais aprofundado sobre, de repente, as causas dessa falta de automotivação, que pode ser as feridas, porque às vezes você vê alguém que está parado, está travado, não tem automotivação. Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, até têm a tendência de fazer um julgamento. A pessoa é preguiçosa, a pessoa não quer nada da vida. E às vezes não é isso, é porque a pessoa está travada de uma forma que ela não sabe porquê e não sabe como resolver. E aqui, eventualmente, esse vídeo pode ser a resposta que você ou alguém que você ama pode estar procurando, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp se você achar que deve, que faz sentido, e me siga aqui, se inscreve para poder acompanhar mais conteúdos como esse. Também aqui na descrição tá o meu Instagram, Instituto Alisson Ribeiro. Acabamos de bater 5.000 seguidores hoje, tá? Quero agradecer, inclusive, a todos os nossos seguidores que pegaram esse link aqui pelo Instagram. Parabéns a todos vocês. Cada um de vocês fazem parte, né, dessa comemoração desses 5.000 inscritos, e estamos aqui para ajudar as pessoas a se desbloquearem no emocional e juntos a gente crescer para uma vida mais abundante. Valeu? É isso, até a próxima e tchau!